Voltamos para você agora com o Bom Dia Notícias e vamos falar de esporte, gente, porque a rede balançou bastante aqui nesse fim de semana, seja na quadra ou no campo. E a gente já começa falando do nosso Atlântico. Olha, o Galo venceu o Blumenau neste fim de semana por 3-2 jogando aqui em Erechim. A partida aconteceu pela Liga Nacional de Futsal. Olha, o Galo tomou um susto porque o time lá de Santa Catarina largou na frente logo no início com o William. 2 minutos após, Lucas chutou pela direita e empatou a partida. Aos 16 minutos, Alan aproveitou uma roubada de bola da defesa, viu o goleiro Ivan adiantado e tocou por cobertura, fazendo um lindo gol, o gol da virada, 2-1 para o Galo. Na segunda etapa, aos 8 minutos, Ian recebeu a bola na própria área, viu Ivan adiantado e tocou para fazer de cobertura, 3-1 Atlântico. O Blumenau ainda descontou aos 12 minutos e 20 através de Líbano. Bom, agora o Atlântico se prepara, já para amanhã, que tem jogo pela Liga Gaúcha de Futsal. O time aqui de Erechim enfrenta aqui mesmo, no Caldeirão do Galo, a SASI de Selbach. A gente vai dar uma olhada como é que fica agora a tabela na Liga Nacional de Futsal. O Atlântico, com essa vitória, segue na 9ª colocação, soma 19 pontos aí até o momento. A liderança ainda é da ACBF de Carlos Barbosa, com 30 pontos em 14 jogos. Lembrando que o Atlântico tem um jogo a menos, tem apenas 13 jogos nessa de diferença aí para a CBF, Corinthians e Magnus. Mesmo assim, a diferença é bem grande. Olha, na frente ainda tem Cascavel, Tubarão, Pato, Joinville e Campo Mourão. Amanhã a gente vai trazer os detalhes da Taça Brasil de Futsal, que vai acontecer aqui em Erechim, foi apresentada nesse fim de semana. A gente vai mostrar para você no Bom Dia Notícias de amanhã. Bom, agora vamos falar do Ipiranga. Olha, o Canarinho jogou lá no Passo da Areia, na região metropolitana, no último sábado. O Canarinho ficou no empate com o São José e a situação não ficou nem boa nem ruim. Ele permanece a mesma situação na tabela. O líder do grupo do Ipiranga, que é o grupo B, é o Juventude, que está com 20 pontos. O Volta Redonda tem 19, o São José fez 1 ponto, vai 19 também. O Remo 18, o Paysandu 18 e o Ipiranga tem 17. Nessa rodada, o Paysandu enfrenta o Juventude ainda, jogo dessa segunda-feira. E agora o Ipiranga torce aí contra os paraenses, porque o que acontece? Se o Paysandu vencer, vai a 19 e deixa o Ipiranga ainda mais longe de uma tentativa de volta. Ou então, se o Remo vencer, deixa ainda o Ipiranga mais longe ainda de uma tentativa de volta. Então é importante que o Ipiranga torça agora contra os times paraenses e o Ipiranga, que fica aí na 6ª colocação com 17 pontos na tabela, agora se prepara para mais um jogo no Colosso da Lagoa, jogo que acontece aí no próximo fim de semana, e ao longo da semana a gente vai trazer mais detalhes para você. Bom, vamos falar da dupla Grenal e vamos começar falando do Grêmio, que na tarde do último sábado venceu o Vasco da Gama lá em Porto Alegre, na Arena? Isso mesmo, olha, jogando pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o destaque da partida foi o atacante PP, que marcou 2 vezes. Mas os gaúchos saíram atrás do placar em um pênalti, quando Iago Pikachu cobrou. O Grêmio fez os seus 2 gols no segundo tempo. Agora o tricolor se prepara para o próximo fim de semana no Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Internacional, jogo que acontece lá no Beira-Rio. Mas no meio da semana, o tricolor vai a Salvador, porque tem aí a partida de volta aí da Copa do Brasil contra o Bahia, que no primeiro jogo também ficou em 0-0, tá tudo para decidir lá, ficou em 1-1, no primeiro jogo ficou em 1-1 e agora a decisão tá totalmente lá para Salvador. Já o Internacional, você está vendo o gol aí, acabou perdendo na Arena da Baixada para o Atlético Paranaense por 1-0. O gol saiu no final do segundo tempo, aos 43 minutos, quando o Vitinho driblou o Heitor e bateu no canto esquerdo de Lomba para fazer o gol da vitória do Atlético Paranaense sobre o Internacional. O Internacional que tem um péssimo resultado fora de casa. Ontem mesmo, vários torcedores pediram a saída do técnico Odair Helma e reclamaram da direção do Internacional, que também no meio da semana, antes de enfrentar o Grêmio no fim de semana pelo Clássico Grenal, tem o jogo da Copa do Brasil. E vai enfrentar o Palmeiras no Beira-Rio, dentro de casa. E é o seguinte, tem uma missão muito difícil, porque precisa vencer
por pelo menos 2 gols os paulistas, porque na primeira rodada o Palmeiras venceu o Inter por 1-0 no primeiro jogo da Copa do Brasil. Agora o Inter, um novo 0-0, por exemplo, um empate, o benefício fica para o Palmeiras. Então o Inter precisa vencer por mais 2 gols de diferença, jogo que acontece nessa quarta-feira. Na tabela do Campeonato Brasileiro, da Série A, olha, o Palmeiras está liderando com 26 pontos, o Santos é o segundo colocado e nós temos aqui o Internacional na quinta colocação com 16 pontos. Já o Grêmio aparece apenas na 10ª colocação com 14 pontos aí os tricolores, né? Que também logo tem o desafio nessa semana. Tá aí Grêmio e Internacional para você. Os destaques do esporte, lembrando que lá no site do Bom Dia a gente traz mais detalhes para você em jornalbomdia.com.br/esportes.